Saudações a todos. O vídeo de hoje tem um assunto muito a ver conosco, né? Conosco que eu falo, nós homens. E é interessante como esse assunto, ele toda vez vem nos e-mails, ele vem com as pessoas que têm problemas. Eu vejo muita gente que conversa comigo, né, em palestras, fala: professor, por que eu como homem não estou conseguindo mais ser feliz? Por que eu como homem não consigo mais ter uma parceira para me realizar? Por que eu como homem estou cansado? Então é muito comum nós ouvirmos isso de homens, né? Então, qualquer pessoa aí que lida com um ser humano sabe muito bem o que eu estou falando. Mas, como eu sempre falo, uma minoria começa a mexer nessa cultura de uma forma sorrateira, de uma forma sem ninguém perceber. E o vídeo de hoje tem muito a ver com esse tema. Por que há o enfraquecimento do homem atual? Então, esse tema eu quero falar com todo o respeito, com toda a educação, não quero julgar ninguém, mas eu quero responder assim nesse vídeo algumas perguntas, alguns questionamentos que são feitos a mim, né? Porque está acontecendo isso. Como sou um pesquisador de campos energéticos, estudo essa questão do despertar humano, falo sobre a questão da evolução humana no planeta Terra. Hoje há a manipulação, não tem jeito. Essa manipulação sempre aconteceu na raça humana, sempre tentando conspurcar a raça humana, conspurcar em princípios, conspurcar na questão física, mas sobretudo conspurcar espiritualmente essa raça humana. E quando falo espiritualmente, não leva ao tema de religião, por favor. Espiritualmente no sentido da essência espiritual, né? Porque estamos aqui no planeta Terra. Então eu começo fazendo sempre a questão da pergunta: por que umas pessoas nascem mulheres e outras pessoas nascem homens? Então isso você tem que sempre pensar. Por que você em seu corpo nasceu homem? Por que você em seu corpo nasceu mulher? Aliás, esse vídeo, embora seja só para homens, você que é mulher pode assistir também. O assunto é muito interessante para você ajudar seu parceiro. E você que é homem, preste atenção, por favor. Use essa indagação. Isso ajuda você a esclarecer muita coisa que, entre aspas, a modernidade está deixando para trás, né? E a gente sabe que essa modernidade é cultural, querendo inverter papéis, inverter valores. Então, como que você pode ser feliz e um homem forte se quando você chega em casa cansado, com tudo que você aprendeu na sua infância, que trabalhar dignifica um homem, que estudar faz você ser melhor, que ser um homem você tem que prover uma família, quando tudo isso que você faz não está dando certo? E aí você chega em casa cansado, você senta no seu sofá, você liga a televisão, você vê um monte de pessoas corruptas dando certo, né? E você vê toda aquela lacração, né? Desde um programa de televisão onde fala que, não sei se vocês estão vendo Malhação, né? Até comentei isso. Tem o caso lá do rapaz que namora uma menina, essa menina teve um filho com outro rapaz. Malhação, que é um programa adolescente. E essa menina que teve o filho com outro rapaz, os três se juntam e o casal que teve o filho começa a tirar sarro do rapaz que foi traído, entre aspas, não sei que relação que eles têm nesse ponto, mas fala: você é careta, você precisa ser pai. Mas como ser pai se ele não é um pai biológico? Então começa a briga, que ele é antiquado, que ele é careta, que ele é muito duro, que uma pessoa moderna tem que aceitar essas situações, né? Então imagina, já tem esse nó. Aí você vê outras coisas que são colocadas há anos e cada vez mais evidentes, que isso é tudo normal, né? Então é muita apelação, muita lacração. Como que você vai dormir? Com a cabeça desse tamanho, você que é homem. Por outro lado, é o dia inteiro estímulo sexual, né? Desde os grupos aí que mandam pornografia, né? Então eu vejo tudo isso acontecendo a todo momento, até as propagandas, toda hora ela aparece ali com mulheres, é na rua, é insinuação, é um monte de coisa. E no final das contas, o mundo que você vive não é bem assim, né? E uma inversão total com questão de papéis das pessoas. O que é a mulher ideal? O que é o homem ideal? Né? A mulher ideal é aquela mulher totalmente plástica que é mostrada, né? Com silicone, com transformações, com lipo. E o homem ideal, como que ele é?
já que homens velhos não servem para nada, já que mulheres velhas também não servem para nada, porque é assim que é colocado, né, na mídia. A mídia é feita de jovens, pessoas saradas e poderosas, né? Mesmo que não trabalhem, mesmo que não tenham nada, né? Mesmo que não estudem, mas a vida é maravilhosa. Até os dentes são alterados nas pessoas, aquele sorriso branco, sabe? E aí você olha, são as plaquetinhas que são colocadas no dente das pessoas. Então tudo que é natural está sendo alterado, está sendo invertido, né? Pervertido, vamos usar essa palavra que seria mais séria. E com os homens esse processo não é diferente. Há um plano de manipulação muito sério para enfraquecer o homem no planeta Terra, né? Enfraquecer o homem já no sentido de patriarcado, com sentido de família. Eu falei isso no programa do Dia dos Pais, né? A questão, por exemplo, da cadeira, eu mostrei a cadeira ali que é muito interessante, a cadeira que inventaram, onde o homem tem que sentar de perna fechada. A cadeira masculina tem um limite onde fecha a perna, né? Então o homem não pode abrir as pernas, vocês vão ver pela foto aqui que eu vou pôr de novo. E ganhou prêmio essa cadeira, hein? Tudo bem, então é no sentido de o homem não invadir o espaço da mulher, ele ficar respeitando ali, porque o homem senta de perna aberta, porque biologicamente ele tem um órgão ali no meio das pernas. Mas as mulheres automaticamente sentar de perna aberta, porque a cadeira feminina é para sentar de perna aberta, ela não consegue fechar as pernas. Ué, então no sentido não seria só para isso, seria no sentido de ridicularizar o homem. E no sentido também de enfraquecer esse homem, como eu falei, no patriarcado. O que é o patriarca? Não é só o pai, não é só essa questão disso. O patriarca, isso é bíblico, isso é histórico, em vários livros tem essa questão. O homem que lidera um grupo, que é o pai, que é a liderança, que leva adiante, né? Até Jesus é chamado de filho, né? Porque tem o pai que é Deus, mas essa inversão do patriarcado ela é muito clara, muito nítida, o enfraquecimento do patriarcado. Consequentemente, como se enfraquece um patriarcado além de você inferiorizar o homem? Você eleva a mulher, no sentido, sempre existe homem e mulher, são sentidos complementares, mas eleva no sentido da mulher humilhar o homem. Então a mulher tem capacidade para tudo e o homem não tem capacidade para nada. Consequentemente você que é homem vai se sentir ridículo, né? Porque hoje as mulheres têm cargos muito poderosos e o homem não consegue mais achar emprego, né? E porque as mulheres têm bastante emprego? A gente precisa pesquisar nisso, né? Mas ao contrário do que a gente precisa entender, olha um do tema de pesquisa que eu vi uma vez. Então tem até uma frase, eu vou tentar lembrar essa frase, que é: a mulher não é submissa ao seu marido, mas é escrava do seu chefe. Isso é o sentido de trabalho, né? Liberação feminina ao trabalho. Aliás, que diferença que tem isso, né? Então, a todo momento esse fortalecimento só do lado feminino, não do lado masculino. Sendo que antigamente sempre tinha masculino e feminino muito bem respeitado. Quem não lembra da sua mãe? Quem não lembra da professora? Quem não lembra da médica, da enfermeira? Né? Pessoas especiais da sociedade. Mas infelizmente essa inversão de papéis ela é muito nítida, ao ponto de enfraquecer muito o homem, né? Então já falei da questão cultural, agora eu falo uma questão muito mais séria, que é a questão da alimentação. Por exemplo, como que são as alimentações hoje em dia, né? Então as alimentações são cheias de hormônios, uma alimentação errada, uma alimentação que não tem energia vital, que a gente fala na medicina chinesa que é o Qi, e o homem cada vez fica mais fraco, né? Consequentemente, você vai ter problema hormonal que vai trazer doenças. Mas o pior de tudo isso, né, é a alimentação que a todo momento fala que tem que ser vegana. Há um movimento do veganismo e a gente sabe que há coisas muito sérias, né? Por exemplo, soja. Há pesquisas de soja que falam que isso altera a questão hormonal do homem. Então, a soja não devia ser consumida da maneira que está sendo colocada, mas a soja ela é colocada em tudo que é vegano, né? O hambúrguer vegano é com soja, a carne vegana é soja, né? Aliás, é muito estranho isso, né? As pessoas são veganas, mas elas usam termos de carne, né? Então é hambúrguer, é salsicha, é não sei o que, é vegana. Então a soja ela tem substâncias que vão alterar os hormônios masculinos, isso já é pesquisado. E interessante que na Europa já tem o termo de soy boy, né? Soy boy são os garotos soja, né? Soy de soja e boy de garoto.
Então são pessoas que estão ficando mais enfraquecidas justamente pela alimentação. Não que você tenha que ser um carnívoro, mas tem que ter uma alimentação balanceada, com vegetais, com legumes, com carne, né, com cereais, uma coisa muito estabelecida. Agora não adianta você só ir para um lado, porque isso eu até quero falar um tema mais adiante sobre a questão da alimentação vegana, o que está acontecendo com as pessoas também, né? E com toda essa manipulação no planeta em realmente ser vegano, né? A ponto de falar que o pum da vaca, né, a bufa da vaca pode contaminar o planeta, né? Tem até um programa aí de televisão em que o pseudo-cientista, que é apresentador, né, começou a falar um monte de porcaria, falando que as fezes da vaca contaminavam o solo. Então, olha para onde vão as coisas, né? Tem uma pessoa que fala sobre a vaca e nem imagina o que é uma vaca, mas tem assunto pra caramba para se falar sobre isso. Mas depois eu quero falar com calma. Então essa alimentação errada está acabando com o homem. A alimentação errada também com cerveja, com churrasco toda hora, né? Que é isso que é colocado nos grupos. Pode ver hoje como que são os finais de semana. Todo mundo com cervejinha, né? Você vê as pessoas com aqueles pack, né? Acho que é aqueles negocinhos de cerveja. Todo mundo põe a churrasqueirinha para assar, fazer os espetinhos e assim vai. Festa nas pessoas é isso. Ninguém mais faz coisas gostosas e saudáveis. Então isso vai trazendo enfraquecimento. Aí você vai tomar remédios, muitas vezes, que eles trazem mais malefícios do que benefícios, né? Então você fala com uma pessoa, você está bem? Tô, mas aí você começa a conversar mais, mas ela está controlando o colesterol com um remédio, ela está colocando cabelo com outro remédio, ela está fazendo não sei o que com tal remédio, e na hora da atividade sexual dela também está tomando remédio para poder ter potência sexual. Então a parte de alimentação e saúde está totalmente transtornada a ponto da pessoa não se conhecer mais. Então ela está estável, mas de que jeito? Só falta pôr os aparelhos, né? Sobreviver por aparelhos. A terceira etapa desse plano de enfraquecimento do homem é onde nós chegamos nos dias de hoje, que é o enfraquecimento da fé do homem. Então eu tenho visto, por exemplo, na Europa que os jovens europeus, eles perderam realmente a fé na religião, né? Consequentemente, fé em Deus, fé na evolução, fé em um ser que pode proteger. E as pessoas que não acreditam mais nisso, elas se tornam ateias, pagãs, né? E o paganismo abre portas para o satanismo, com certeza, né? Então as religiões, entre aspas, satânicas, né? O satanismo, ele está tomando posse das pessoas. E sem perceber, as pessoas estão invocando essas entidades, abrindo portais, quer seja numa simples magia, numa simples coisa que não tem sentido, né? Um ritualzinho, não sei o que, tudo inocente. Eu vejo o crescimento da Wicca muito grande, aí vocês vão ficar nervosos comigo, falar, puxa, falando da Wicca, que é algo tão legal, mas Wicca é a religião da deusa, uma religião onde fortalece a mulher, não se fala do homem, né? Então a coisa é muito complicada, né? A gente sabe de histórias celtas onde o homem cada vez é mais fraco, né? Manipulado pelas mulheres. E quando você abre essa questão do enfraquecimento do homem através da religião, você tem seres totalmente abertos a entidades ruins, né? E esses seres estão entrando à base da loucura, né? Temos homens aí que não sabem mais o que quer para fazer para a vida. Ele acha que conquistar uma mulher tem que fazer feitiçaria, né? Eu faço parte de uma rádio lá, tem meu programa numa rádio que fala muito disso, né, de magias para as coisas, adivinhos, né, as pessoas querem que as pessoas adivinhem, e tem muito homem desesperado que quer lá fazer as coisas desse jeito, não é assim que funciona, né, não é dessa maneira. Então existem princípios, e você homem, o que eu passo hoje para você seguir adiante são princípios. Procure lembrar quais são os princípios dos patriarcas, os grandes patriarcas que tivemos na história humana, né? Moshe, Jacó, tantas pessoas especiais, né? Davi, e assim vamos seguindo adiante com essas pessoas especiais. Mas se você não conseguir entender esses patriarcas, tente entender seu pai, seu avô, seu bisavô, essas pessoas que lutaram pela raça humana para estarmos aqui hoje, né? E você que é mulher, procure valorizar esse homem que está do seu lado. O que eu posso passar hoje para vocês que estão buscando realmente essa força? O homem tem que fazer atividades masculinas muito sérias,
que estão deixando de lado, não estão fazendo. Não é só jogar futebol de final de semana e se machucar todo, se estrupiar, mas atividades onde exige realmente a postura masculina, a postura de decisão, postura realmente de guiar, né? Você que é mulher, deixa o homem pagar conta uma vez, né? Mesmo que ele não tenha dinheiro, dá um dinheiro para ele e inverte a história para que ele se sinta bem pagando uma conta, né? São coisas assim tão delicadas. Deixa ele abrir a porta, deixa ele começar alguma coisa. Se ele errar, se ele falhar, deixa ele, fortaleça, né? De repente o homem tiver uma impotência na cama com alguém, você mulher não vai tirar sarro, não vai tirar foto, não vai comentar com as amigas, ele é bonito mas não funciona. Não, conversa com ele, né? O que acontece em relacionamentos, vocês mulheres que querem homens especiais, né? Vocês precisam também valorizar os homens que são especiais, que estão do seu lado. Então, esses homens têm que ser tratados de uma forma educada, porque só assim se representa a mulher. São complementos, não é um contra o outro. Homem e mulher existem em formas complementares, um completando o outro. E esse enfraquecimento de um ser só masculino vai gerar um caos muito grande nas pessoas. Porque o homem, olha que interessante que eu vou chegar nesse final de conclusão, o homem, ele é a parte dura da situação, né? Um homem não chorar e não expor sentimentos não é porque ele é ogro, que nem as pessoas falam. Muitas vezes esse homem não expõe porque é uma característica masculina esconder esses sentimentos. Porque muitos homens fortes choram, né? A gente sabe que há batalhas onde o homem chega a fazer até xixi na calça, numa batalha, né? Eu trabalhei com competições, né, com pista de corrida, tudo, e era normal o homem fazer xixi de medo, né? Motociclismo, né, era normal acontecer isso, mas isso não é exposto para as pessoas, né? O homem não se expõe dessa forma, mas não, a sociedade hoje fala, o homem tem que chorar, o homem tem que ser sensível, e a gente vê isso em propagandas, em filmes, a todo momento. E a mulher cobra, você é duro, você não sei o quê, e o homem começa a ser mais maleável. Mas o homem é a parte dura, é a parte desconfiada. A prova está aí, nas minhas palestras vem muito mais mulheres do que homem. Porque o homem é burro? Não é. O jeito do homem é diferente, né? Mas o que acontece quando você tira essa parte que é mais dura, quando você tira essa parte que não se expõe nos sentimentos, e deixa apenas a mulher? A característica feminina é o quê? É uma pessoa doce, uma pessoa maleável, uma pessoa compreensível. Automaticamente essa pessoa é muito mais fácil de ser dominada, embora a mulher tenha força, tenha um monte de coisa interessante. E as pessoas que fazem a dominação do planeta querem o quê? Enfraquecer o homem para que ele não exista, porque o homem, uma vez fraco, fica fácil para dominar um povo. E olha que interessante o que está acontecendo na Europa. Muitas coisas que eu falei para vocês está acontecendo no continente europeu. Essa delicadeza dos homens, onde eram sempre pessoas mais fortes, pessoas mais brutas, pessoas mais guerreiras, elas se tornaram muito mais fracas. Olha que situação. E o que está acontecendo? Uma chegada muito forte de um povo muito mais forte, né? Um povo muito mais másculo, né? O povo que está vindo. Então, o que acontece? A extinção da raça europeia, para a entrada de um povo diferente, né? Um povo que vem mais do leste, né? Do continente asiático, um povo que vem mais da África, né? Então olha pessoal, que coisa que está acontecendo no planeta, isso é nível de pesquisa. Tanto é que fala que em 10, 15 anos a Europa não será mais católica, então olha que nós vamos chegar, a que ponto que chegaremos. Então você mulher, respeite esse homem que está do seu lado, e você homem também respeite essa mulher. Acho que todos estão sofrendo problemas, todas as pessoas precisam de ajuda. Mas se vocês não pararem e olharem para trás, entender princípios, isso não vai ter solução. Não tente achar soluções no futuro, a solução está no passado. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Vocês se perderam em um determinado momento da raça humana. Quando eu falei, lembre do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, né? Lembre do nono, da nona, da mulher, da bisavó, né? Lembre dessas pessoas, como que elas conseguiram chegar até onde a gente está, né? Jogar numa raça lá para frente. Pense nos imigrantes, pense nas pessoas que sofreram, que povoaram o planeta. Como essas pessoas conseguiram impor os costumes, né? Como elas conseguiram impor as raças?
é isso que não está acontecendo mais. Então essa coisa complacente, aos poucos vai enfraquecer muito a raça humana, e muita coisa ruim está por vir ainda, segundo as previsões, se a gente não mudar a trajetória disso. Honrar a todos, se inscreva no canal, dê o seu like e divulgue para as pessoas que você quer que desperte. O assunto realmente é muito sério, mas espero que vocês tenham entendido uma parte deles ou todo. Até!